Então, dando sequência ao nosso estudo, comemoração dos mortos funerais. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra, às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então nós estamos vendo aqui a importância da oração nas nossas vidas, principalmente para aqueles que partiram. Quando a gente guarda algum ressentimento, porque houve algum desentendimento, quando a pessoa estava no corpo físico junto conosco, ele recebe toda essa interferência no plano espiritual. E ao mesmo tempo nós recebemos as vibrações. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz, onde o rapaz ele não conseguia dormir. Ele estava sempre pensando no desafeto que ele tinha, uma pessoa que ele não gostava quando estava encarnado. Ele falava muito mal dessa pessoa. E o que aconteceu? Antes dele dormir, a pessoa pegava, esse espírito pegava sempre o pensamento dele e resolveu vir tomar satisfação com ele, dentro do quarto. Com muito custo ele conseguiu dormir. Quando ele dormiu, que ele se desligou parcialmente do corpo, o espírito começou a perseguir ele. Ele começou a correr, o espírito corria atrás dele. Aí houve a intercessão da equipe do André Luiz para que ele fosse socorrido. Imediatamente ele volta no corpo e sente aquele choque. Fala, tive um pesadelo. Sonhei com fulano de tal. Só que antes dele desligar do corpo, o espírito chega nos pés da cama e fala, você fala muito mal de mim, eu já sofri muito quando eu estava aí na terra, e agora você ainda continua, então nós vamos ajustar as nossas contas. Então a oração é muito importante, para que a gente possa se desvencilhar dessas interferências negativas na nossa vida. Quando a pessoa não foi legal, vamos deixar para lá e vamos fazer oração. Nós estamos vendo aqui, que se o espírito, ele é um espírito que já tem compreensão, ele fica feliz. E se ele é um espírito que ele não tem compreensão, que realmente ele não teve uma vida correta, a oração vai chegar até ele e vai auxiliá-lo bastante. É só lembrando que a gente precisa ter essa noção de que o mundo espiritual, nesse primeiro momento, né, é uma continuidade da nossa existência. Então, ninguém fica perfeito porque virou espírito, né? Ele continua, né, com todos os seus problemas, com todas as suas contradições, e então essas coisas são fatalmente acontecem, né, de fato. Exatamente. E principalmente se é o marido que desencarnou, porque normalmente o marido vai primeiro e a mulher fica. Às vezes ele não foi legal com a mulher e a mulher, ainda bem que ele foi, graças a Deus. Eu lembro sempre de uma senhora, que ela falou, chegou no plano espiritual, ela falou, graças a Deus fiquei livre do Gumercindo, sofri 50 anos, eu tolerei ele 50 anos. Aí o espírito que recolheu ela falou, e agora você vai reencarnar de novo com ele, e vai amar ele mais 50, que é para resolver o problema. Nós sabemos que nem sempre acontece isso, mas isso está numa leitura de Humberto de Campos. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Esse assunto é interessante, talvez nós não vamos esgotar ele hoje. Mas, olha só, sempre é dia para que a gente possa fazer uma oração para alguém, principalmente aqueles que partiram para o plano espiritual. Normalmente, no dia de finados, há muita aglomeração. A gente vê muito comércio. Muitas vezes a pessoa vai lá só para marcar a presença, porque ele fica preocupado que alguém não vai ver que ele foi fazer uma visita.
Isso não tem importância nenhuma. O importante é o que está no coração e que está no pensamento. Todos nós podemos fazer oração qualquer dia, qualquer hora. Mesmo porque auxilia, né, aquele que está lá do outro lado a compreender a situação dele e tal, né? Poder superar esse momento ruim dele. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que eram conhecidos como encarnados. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem apesar disso e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Nós lemos aqui na semana passada que a pátria do espírito é o universo. Então nós estamos vendo isso aqui, confirmando que realmente, aonde não existe amor, não existe afinidade. E aonde existe ódio, existe diferenças que devem serem resolvidas. Então nós estamos vendo que pouco importa. Muitas vezes o espírito até esqueceu, ele nem lembra mais, nem se lembra mais aonde ele foi enterrado. Olha, por isso que nós estamos vendo, por exemplo, o guia do Chico Xavier, que foi o padre Manuel da Nóbrega, ele preferiu se apresentar como senador romano. Os espíritos sempre vão recordar e vão querer relembrar e reviver mentalmente aquela reencarnação onde eles tiveram mais experiências. Muitas vezes não experiências positivas. Nós vamos ver isso numa... o Reinaldo colocou aqui sobre Judas Iscariotes. Então, entrem na internet, vejam esse vídeo na rede social do Chico Xavier, vocês vão ver que interessante. O Judas, por ocasião da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele volta naquela região ali da Palestina, onde houve todo aquele acontecimento, para ele relembrar o fracasso que ele teve. Mas a gente sabe que o Judas depois, ele reencarnou na França, né, onde ele redimiu todas as situações passadas dele. E ele teve outras reencarnações. Mas como Joana d'Arc, foi que ele realmente se redimiu. Por quê? Porque ele se entregou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é interessante isso daí. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Comentamos já sobre isso daí. Então o que importa é o que está aqui dentro. Por isso que religião é rótulo. Qualquer rótulo religioso é muito insignificante diante do sentimento. O sentimento é que vai prevalecer. Não importa o lugar onde nós iremos pedir a Deus, orar, buscar Jesus. O que importa é aquilo que está dentro do nosso coração, é aquilo que nos preenche. Então é tudo rótulo. E o rótulo nem sempre justifica o produto. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e a veem com prazer? Muito. E aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que a lembrança. Muitas vezes a pessoa constrói um monumento no cemitério para justificar
a condição da família, principalmente social e monetária. Mas aquele que desencarnou nem sempre é lembrado. Nós vamos ver isso no final desse assunto aqui, como é muito interessante. Então, o que manda é o que está dentro, o que manda é aquilo que vai atingir o espírito. Aí nós vamos ver um livro do Humberto de Campos, Palavras do Infinito. Esse livro ele é fantástico. O Humberto de Campos, ele recebeu muitas homenagens, porque ele foi membro da Academia Brasileira de Letra. Ele foi muito culto, um homem que ele escrevia para os jornais, por isso ele mudou até. Ele teve um problema. O problema que ele teve está num livro interessante que chama Psicografia perante os Tribunais. Esse livro vai mostrar para nós a situação de um espírito do outro lado, onde está tendo briga por aquilo que ele deixou na terra. Então não adianta monumento, não adianta uma série de homenagens, porque o que Jesus diz lá? Olha que interessante, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Por que me honram com os lábios, se teu coração está longe? Nada adianta. O que manda é o sentimento. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que no outro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal da inferioridade do espírito? A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Muito interessante isso aqui. Nós vamos ver que tem certas pessoas que realmente eles fazem questão de ser enterradas em determinados lugares. E às vezes ele até pesa no caixão, porque ele não quer ser enterrado fora daquele lugar. E isso é verídico. Nós estamos comentando dentro de um centro espírita, mas tudo isso é verídico. Às vezes a pessoa hoje não carrega mais, hoje está tão fácil que até um carrinho carrega o caixão. De primeiro, quando o caixão era carregado, às vezes mudava o peso do caixão. E olha como que é interessante a reunião dos ossos no mesmo lugar. Muitas vezes as famílias não se entendem, mas aí os espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, que sempre prezam pela reconciliação, porque nós vamos deixar tudo aqui, nós estamos lendo a respeito disso, se reúnem, e ali dentro do cemitério há um respeito e às vezes até um diálogo, onde pode-se chegar num acordo. Até eu sempre falo o seguinte, a gente tem muito parente que muitas vezes a gente só vê em velório, ou então em enterro. Isso é uma coisa verídica, porque a gente vai se desligando. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais. Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono de seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Mais uma paradinha. Tem um livro que chama Contos dessa e de Outra Vida. Nós vamos ver lá. É muito interessante. Os Apuros de um Morto. É o título daquela lição que trazem para nós. Todos esses livros do Humberto de Campos, que ele usou o pseudônimo de Irmão X, depois que houve todos esses acontecimentos que eu comentei a respeito do livro Psicografia perante os Tribunais,
ele escrevia para o jornal, para os diários associados do Rio de Janeiro, e ele usava o pseudônimo de Conselheiro 20, para que o nome dele não influenciasse sobre aquilo que ele escrevia, sobre as matérias. Quando houve todo esse levantamento, que envolveu o nome dele num processo que durou algum tempo, ele voltou a psicografar, porque ele tinha muita ânsia de escrever para nós aqui da Terra. E ele começou a usar Irmão X, porque usando Irmão X, o nome dele não poderia ser envolvido nas leis que regem aqui onde nós estamos vivendo, que ainda é um plano muito atrasado em relação a outros orbes habitados no plano espiritual, que já estão bem mais evoluídos que a Terra. O espírito assiste ao seu enterro muito frequentemente. Assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa se ainda está perturbado. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro, mais ou menos de acordo com o sentimento que os anima. Já comentei aqui anteriormente também sobre Humberto de Campos, que teve até banda de música no enterro dele, e o espírito que estava lá, e quando ele chegou, falou que não tinha nada no enterro dele. E do Humberto de Campos teve música, teve tudo, que ele era um homem muito importante na Terra. Então nós estamos vendo aqui, tudo isso daí, às vezes não significa nada. O espírito, muitas vezes, ele acompanha. Aconteceu um fato no centro que me deixou muito impressionado. Entrou uma entidade, um espírito desencarnado, arrastando um caixão. E quando o caixão se abriu, era ele que estava dentro do caixão. Ele ainda não acreditava que ele estava morto. Tem espírito que fica anos e anos pensando que está vivo. Então, muitas vezes o espírito acompanha. Isso está num livro também do André Luiz, que eu não vou me lembrar o nome agora, que o espírito vai acompanhando junto com os outros, o enterro dele mesmo. Só que ele conversa e ninguém responde. Mas ele está tão perturbado que ele não sabe que ele é que estava fazendo a passagem. Então isso pode acontecer, e frequentemente. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Quase sempre. Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto, e a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarece sobre seus sentimentos. Mas sua vez virá. Vamos parar de novo aqui. Isso aqui é muito interessante. Tem herdeiros que pedem, isso acontece muito comigo, pede para que eu ore para que a pessoa desencarne. Ele não consegue desencarnar. Então, todo mundo orando ali, e ele não desencarna. Por quê? Porque o espírito já está sentindo o clima. Então, existe muito isso aí. Nós atendemos um caso, eu vou parar de citar nomes aqui, porque não vem o assunto, ele é muito profundo. Um empresário, muito abastado aqui de Americana, ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele tinha uma fortuna em ouro, joias e pedras preciosas. Na época eu frequentava uma outra instituição. O que aconteceu? Ele começou a perturbar o irmão mais novo, que tinha bastante mediunidade. O irmão começou a sonhar com ele e não parava de sonhar, porque eles estavam brigando por causa da herança. E era uma briga ferrenha. Ele apareceu numa das nossas reuniões, onde a gente fazia o trabalho de mesa de desobsessão, e ele pediu que se fizesse uma reunião com a família. Naquela época, a gente fazia muitas reuniões com as famílias. A gente tinha oportunidade, às vezes, até de ir na casa da pessoa fazer uma reunião. Mas nós fizemos essa reunião num hospital aqui de Americana. E nesta reunião, o desencarnado veio. Ele havia escondido essa fortuna. Já porque ali cada um queria levar mais vantagem que o outro.
Ele não estava tendo sossego do outro lado e a turma brigando aqui na terra por causa da fortuna dele. A gente vê heranças que vai anos e acaba morrendo. Eu sempre conto a história aqui de um homem. Na época eu era borracheiro de um posto de gasolina e ele sempre ia lá consertar pneu. Ele falava: Nourinho, eu não vejo a hora do meu tio morrer, porque só eu que sou o herdeiro dele. E era muito dinheiro mesmo. O cara é famoso no Brasil, era. Aí, o que aconteceu? O sobrinho morreu antes que o tio. A herança ficou aí. Quer dizer, nós vamos deixar tudo aqui. Aí nós vamos lembrar de Jesus. Quando aquele senhor que possuía muitas terras, ele colheu bastante. Ele falou: vou construir mais tantos celeiros, e vou fazer isso, fazer aquilo. Olha o que Jesus fala: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens ajuntados, para que servirá? Que vale o homem ganhar tudo que tem na terra e perder o seu espírito, a sua paz de espírito? Não adianta nada, nós vamos largar tudo aqui. Então acontece muito isso daí. Já aconteceu aqui na mesa mediúnica do Chico Xavier, onde a pessoa estava presente aqui, havia ali uma partilha de herança. Depois eu fui conversar, eu tive a liberdade de conversar com a pessoa que veio. O espírito comunicou à mesa, a médium ficou muito ruim, mesmo depois da comunicação. Nós precisamos conversar bastante, porque havia uma disputa. Alguém queria ficar com tudo sozinho. Então nós precisamos usar a justiça divina, aquela lei natural que é a lei de Deus. Nós podemos mexer nas leis dos homens, mas a lei de Deus, ninguém escapa dela. Então aqui é uma coisa muito interessante, muito importante. Eu contei aqui sobre o Chico Xavier, sobre a herança, que a pessoa não conseguia desencarnar. O Chico Xavier recebeu inclusive uma mensagem em árabe, para poder resolver o problema, mas isso está também, acho que nos vídeos nossos, a gente não vai repetir, porque acho que vai dar para a gente terminar isso daqui. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos, é um efeito da intuição que tem da existência futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Esse livro é um livro importantíssimo, todos poderiam ter esse livro, porque é um livro muito interessante, vai falar das nossas vidas. São 1018 questões respondidas pelos espíritos, com uma lógica que não tem como contestar. E muitas pessoas me questionam por que a razão da gente falar de certos livros aqui. Aí nós vamos ver um livro do Irmão X, Humberto de Campos, Relatos da Vida, onde ele vai falar que o livro, ele é uma mensagem do céu. É um item desse livro, Relatos da Vida. Em 1988, um jovem começou a ir no plano espiritual, um jovem já de uma evolução espiritual grande. Ele começou a ir no plano espiritual e questionar por que Humberto de Campos não escrevia mais. O Irmão X não traria mais nenhuma mensagem. Houve uma reunião com Emmanuel, isso está na introdução desse livro. Emmanuel convocou o Irmão X, Humberto de Campos, que precisaria trazer mais alguma coisa. Esse foi o último livro do Humberto de Campos. Aí Humberto de Campos trouxe uns pergaminhos antigos e detalhou, relacionou, e está nesse livro Relatos da Vida. Então o livro é muito importante. Hoje tem muita facilidade, nós temos a internet, qualquer um pode pegar um livro na internet. É uma coisa que vai edificar os nossos espíritos, uma leitura saudável, a leitura da doutrina espírita. A doutrina espírita é maravilhosa, é fantástica. Por quê? A doutrina espírita dá toda a liberdade para nós, nós podemos ir aonde nós quisermos. Nós somos livres para frequentar o lugar que a gente achar que é melhor para nós.
Mas quando a gente entende a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus, nós podemos ir em qualquer lugar, mas a mensagem ela está impregnada no nosso íntimo. O Reinaldo colocou, acho que não colocou ainda, não pôs ainda, sobre encontro em Hollywood, num livro que chama Estante da Vida, também do irmão X, escrito em 1964 esse livro. Vai contar a história de Marilyn Monroe. Olha como que muitas vezes nós julgamos por aquilo que nós ouvimos e não pela realidade dos fatos. Olha que coisa interessante, ela foi auxiliada no cemitério onde ela estava sepultada. Ela estava deitada no colo, que provavelmente deve ser a mãe dela desencarnada, recuperando, porque não fazia muito tempo que ela tinha passado para o plano espiritual, e ela dá um depoimento fantástico, principalmente para as mulheres sensuais, porque ela vai comentar ali a vida. Nós sempre comentamos coisas sobre as mulheres aqui, mas as mulheres, a responsabilidade delas é muito maior do que dos homens, elas trazem a vida. Quando nós comentamos sobre as mulheres, mas o homem tem que modificar o jeito de pensar e o jeito de tratar as mulheres. Nós sabemos que as mulheres muitas vezes judiam dos homens, mas o que nós vamos fazer? Se nós nascemos homens, nós precisamos tolerar isso daí, né? Então, é a realidade da vida nossa. Então, tem muitos livros espíritas. E o espírita não deve ler só livro espírita. Ele tem que ler todos os livros aonde traz alguma realidade. Por exemplo, eu gosto muito do Marcelo Gleiser, e ele nem acredita em Deus. Mas ele tem alguns livros fantásticos. Por quê? Porque eu sou fascinado pelo universo. Então traz coisa. Nós temos que ler ufologia. Nós precisamos ler tudo, porque vai ser cultura para nós. Quanto mais a gente lê livros de outros autores que não espíritas, nós nos tornamos mais espíritas. Tem uma série de livros que chama Operação Cavalo de Troia. Fantástico. Principalmente o primeiro livro. Aí nós vamos ver um livro de ficção científica que vai nos envolver. Enquanto a gente não vê o fim do livro, a gente não para de ler. Quando eu peguei o livro há 2000 anos, eu li ele. Eu li a noite toda. Eu fiquei sem dormir a noite toda. Eu li ele inteirinho durante a noite. Tão fantástica é essa leitura. Então é para nós. Para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos para a segunda parte. Vamos fazer o nosso pedido mental. Vamos agradecer principalmente pela nossa lucidez. Nós estamos aqui lúcidos. Nesse momento, muitos estão bloqueados mentalmente. Muitos estão em hospitais. Outros estão pelas ruas. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Vamos pedir a Jesus, do fundo do nosso coração, que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Não só para nós, mas por todos aqueles que passarem pelo nosso pensamento durante esses momentos.